Olá, meu nome é Caroline Ruiz e eu vou apresentar o seminário sobre as tangas marajoaras. Eu vou começar situando a Ilha do Marajó e as suas fases de ocupação, depois eu vou falar um pouco sobre a fase marajoara e finalmente sobre as tangas, passando por alguns estudos realizados, descrição da morfologia e elementos figurativos representados, o uso das peças e algumas interpretações sobre elas. A Ilha do Marajó é localizada no estado do Pará, na foz do rio Amazonas. As pesquisas arqueológicas indicam que a ilha esteve habitada há pelo menos 3.500 anos, sendo sua ocupação classificada em 5 fases, cronologicamente a fase Ananatuba, fase Mangueiras, fase Formigas, fase Marajoara e fase Aruã. Algumas dessas fases se sobrepõem no tempo, ocupando por vezes o mesmo sítio por até centenas de anos. Há também indicações de grandes hiatos em algumas fases, nos quais a ilha teria sido abandonada. Adentrando a fase Marajoara, que é a que nos interessa aqui, sabemos que a sua população habitou a ilha do Marajó entre 400 e 13.000 d.C., aproximadamente, e se destacou pela construção de tesos, que são uma espécie de morros artificiais de terra construídos com o objetivo de proteção contra as cheias anuais da ilha. Nos tesos, os marajoaras constituíam suas moradias, cultivavam alimentos e inclusive enterravam seus mortos. A fase marajoara se destaca também pela elaboração e sofisticação das cerâmicas. Trata-se de objetos utilitários de uso cotidiano, mas também decorativos e de uso ritualístico. São vasilhas, potes, urnas funerárias, brinquedos, estatuetas, vasos, pratos e as tangas, que são os objetos desse seminário. As tangas marajoaras são objetos de uso feminino, com formato triangular convexo e orifícios em suas extremidades para fixar os cordões que as prendiam ao corpo. A face exterior das tangas pode ser desenhada ou monocroma. Quando desenhada, é dividida em 3 ou 4 faixas de altura desigual com motivos específicos para cada uma. Já a face interna das tangas, que é a que estaria em contato com a vulva, não apresenta decorações, mas quase sempre uma faixa periférica da mesma cor que foi utilizada como engobo na face externa. Antes de falar com mais detalhes sobre as tangas, eu gostaria de frisar que muito do que se sabe hoje a respeito desses objetos foi inferido a partir de escavações antigas ou ilegais, o que prejudica muito a possibilidade de avaliação precisa da sua produção, uma vez que cerca de 80% das tangas das coleções existentes têm origem desconhecida. Em 2001, Chan fez algumas interpretações sobre os motivos das tangas, dividindo-as em 2 categorias, monocromas e policromas. As monocromas, por sua curvatura menor e por terem sido encontradas na sua maioria em urnas funerárias, pertenceriam a mulheres adultas e casadas. Já as tangas menores, policromas e de forte curvatura, pertenceriam a meninas em fase de puberdade. Um estudo de 2011, no entanto, realizado por Prus e Lima, coloca em xeque as conclusões de Chan e de outros pesquisadores anteriores a respeito das tangas marajoaras. Nele foram estudados 149 exemplares de tangas pintadas, 77 fragmentos com desenhos diagnósticos e 94 tangas monocromas. De acordo com Prus e Lima, a divisão das tangas em 2 categorias, uma pintada e outra não, é falha. Eles propõem que o conjunto das tangas é dividido em 3 tipos morfológicos, sendo que cada um possui algumas fórmulas decorativas exclusivas ou preferidas. O tipo morfológico 1 congrega 3/4 das peças. O tipo morfológico 2 reúne quase 1/4 delas, e o tipo morfológico 3, o mais raro, foi identificado em apenas 7 peças dentre as mais de 150 estudadas. Falando agora sobre cada uma das faixas que compõem as tangas decoradas, temos que a faixa superior é a de maior largura e costuma ter cerca de 2 centímetros de altura nas peças de morfologia do tipo 1. Nas de forma 2 é muito mais estreito e nas tangas de forma 3 ocupa quase 1/4 da altura total da peça. O motivo decorativo mais comum nessa faixa ocorre em mais de 80% das peças e corresponde ao que seria uma evocação da genitália feminina. O registro médio costuma ser o mais estreito de todos nas tangas de forma 1. Já nas peças de forma 3, ao contrário, essa faixa se torna tão larga quanto as demais e ocupa o espaço central da peça. Nas tangas de forma 2, esse campo praticamente desaparece. O tema decorativo mais frequente é o de zigue-zague, mas uma parte relevante das peças apresenta desenhos em forma de X ou ampulheta, ou é assinalado apenas por 2 linhas retas, paralelas e bem próximas entre si. O registro principal ocupa a parte central da peça, é a faixa decorada que ocupa maior superfície.
Esse registro costuma apresentar um motivo principal inserido num retângulo vertical e central, cercado por elementos laterais simétricos. Ao longo das pesquisas sobre as tangas, os desenhos do registro principal foram normalmente descritos simplesmente como geométricos. Alguns estudos mais recentes, no entanto, apontam que a maioria das peças apresenta uma composição em simetria espelhada, cujos elementos formam representações da figura humana, combinada com outros elementos figurativos. Há ainda um registro inferior, um estreito ramo na extremidade de baixo da peça, de onde se abre o terceiro furo de suspensão. Ele é marcado geralmente por linhas simples que não chegam nem a formar figuras. As cores utilizadas nas tangas decoradas são sempre tons de vermelho, aplicado sobre o engobo claro, sendo que os desenhos são feitos por aplicação de tinta e nunca por incisões e excisões, como acontece frequentemente nas demais peças da arte marajoara. Nenhuma análise, no entanto, foi realizada para identificar os componentes das tintas. De acordo com Cruz e Lima, as tintas parecem ser frágeis, facilmente apagadas, o que, segundo eles, demonstraria uma dificuldade do uso das tangas em ambientes externos ou em atividades que implicassem contato com água ou suor. Bom, mas a pergunta que não quer calar é por que usar tangas de cerâmicas ao invés das proteções vegetais provavelmente muito mais confortáveis? A resposta mais provável é que se trataria de peças de alto valor simbólico, utilizadas em rituais ou para expor o status de quem as vestia. O uso das tangas exclusivamente por mulheres é sugerido por diversos autores, mas vale acentuar que recentemente essa ideia tem sido questionada. Sobre a utilização das peças como proteção pubiana, parece não haver razão para questionamento. O desgaste dos orifícios e o fato de que algumas peças teriam sido encontradas em urnas funerárias fixadas no local que representa a parte inferior do tronco são indícios de que essa interpretação é correta. Mas devido às questões apontadas anteriormente sobre a imprecisão da origem das peças, trata-se de relatos não controlados. Bom, ainda há muito a se falar e a se estudar a respeito dessa arte, mas eu termino aqui o seminário. Essa foi a bibliografia utilizada para a elaboração do trabalho. Eu agradeço a atenção e espero que tenham gostado.